Ok, Brenda, boa noite. Ok, gente, vamos começar então a nossa aula de hoje, dando prosseguimento ao que começamos a falar semana passada. Semana passada nós fizemos a devolutiva de prova e o restante da aula nós começamos a falar sobre as estruturas de mercados. E aí eu já postei dois slides para vocês sobre as estruturas de mercado, já comecei a falar. Daqui a pouco eu vou mostrar o segundo slide para vocês, mas vamos começar a aula agora e vamos já começar a discutir esse assunto, mas dedicar um pouquinho mais sobre esse assunto em nossas aulas agora, porque isso vai ser já matéria da segunda prova. E ela tem muita relação com o direito empresarial que vocês estão estudando com a professora Luane. Então, vocês estão estudando em empresas e agora nós vamos estudar a atuação das empresas nos mercados. Então, duas maneiras específicas de atuação das empresas no mercado é o oligopólio e o monopólio. Então, já começamos a trabalhar isso em semana passada e vamos começar, então, a trabalhar um pouquinho mais e detalhando alguns conceitos e alguns exemplos da estrutura de mercado. Bom, o primeiro conceito que nós vamos trabalhar é o conceito de mercado, né? Mercado não é o local onde nós vamos lá comprar o nosso arroz e o feijão todos os dias, comprar na carne, não é nada disso, né? Mercado em economia corresponde a um local de transações comerciais, de transações econômicas, melhor dizendo assim. É um local onde se realizam compra e vendas de mercadoria. Na Idade Média, os mercados correspondiam a locais específicos aonde os comerciantes negociavam seus produtos com o apoio dos mais ricos, dos mais nobres, né? Que eram donos do capital, que financiavam justamente os comerciantes, que naquela época eram chamados de burgueses. E, e onde é que os nobres ganhavam com isso, ganhavam dinheiro com isso? Ganhavam ou se beneficiavam nessas transações econômicas, principalmente por causa da arrecadação dos tributos. Então, a ideia de mercado é um local onde se vende, é onde se comercializa produtos, é onde se faz a compra e venda de mercadoria. A origem desses produtos, a origem desses mercados remonta-se à Idade Média, principalmente devido ao crescimento das cidades, que deixaram de ser simplesmente cidades refúgios, ou cidades religiosas, ou cidades administrativas, e vão ganhando mais importância na Idade Média, que elas vão crescendo e vão se tornando locais também onde se realizavam este tipo de comércio. Tá? As cidades eram chamadas de burgos, e daí os principais comerciantes que vão surgir dessas atividades é porque os burgos eram o local onde se vendiam os produtos nestes mercados. Esses burgos começaram a funcionar primeiramente com pequenas feiras, e ali vendia os produtos de sobrevivência básica das pessoas. Então, as pessoas vendiam os seus produtos, os seus alimentos, e com o decorrer dos anos, das décadas, do tempo, esses mercados eles vão se ampliando e vão se tornando, então, grandes mercados consumidores, até chegar nos nossos dias. Bom, por tradição histórica, vamos dizer assim, atualmente, qualquer cidade, ela representa um mercado. Um mercado. Por quê? Porque é um local definido e edificado para moradia, mas também é um local
edificado para encontro de consumidores e de comerciantes para fazer transações econômicas. Mas, mesmo assim, com o decorrer do tempo, este conceito de mercados, ele vem evoluindo a cada dia que passa, ou evoluiu a cada dia que passa. Então, hoje, nos nossos dias, de acordo com a economia, o mercado é onde existe em função de uma dinâmica própria, uma relação de vendedor e uma relação de comprador, dentro daquele conceito, daquele binômio que nós falamos entre oferta e demanda dos produtos. Tá? Ok? Deixa eu ver aqui. Você, Thomas, está com o microfone aberto. Fecha aí, por favor. Bom, então nós vamos mostrar para vocês que essa relação de oferta e procura, de relação de vendedor e comprador, de oferta e demanda, ela não é uma relação tão simples e nem tão óbvia quanto parece. Então, nós precisamos, para avançar no nosso estudo, primeiramente, analisar e identificar este conceito de mercado. Depois, nós vamos discutir com vocês as diferentes estruturas de mercado. Nós temos N estruturas de mercado. Nós vamos nos deter especificamente em 3 estruturas de mercados, que é a concorrência perfeita, que é o tipo de mercado ideal. Depois nós vamos estudar o monopólio, que é uma outra estrutura de mercado, chamado de mercado imperfeito, ou de mercado de concorrência imperfeita, do tipo imperfeito, com a presença de uma única empresa dominando este mercado, e nós temos depois a outra estrutura de mercado, também chamado de concorrência imperfeita, que é o oligopólio, onde um grupo de empresas domina este mercado. E aí nós vamos ver as características básicas de cada um destes mercados, a maneira de atuação das empresas nestes mercados, e vamos observar com vocês as estratégias específicas de atuação das empresas neste mercado. É de fundamental importância nós observarmos isso, porque é de fundamental importância nós observarmos isso para nós ampliarmos o nosso entendimento a respeito das estruturas de mercado. E para vocês fazerem uma aplicação mais ampla, maior e mais dinâmica ao estudo lá de Direito Empresarial com a professora Luane. Tudo que nós vamos falar com vocês aqui está colocado em publicações no livro de Fundamentos de Economia de Marco Antônio Vasconcelos, mais especificamente lá no capítulo 6, ok? Bom, então vamos lá, vamos falar então da estrutura dessas estruturas de mercado. Vamos começar aqui, hoje, agora, de maneira rápida, utilizando um exemplo de um tipo de estrutura de mercado. Eu gosto muito de um exemplo de uma indústria nos Estados Unidos que tipo a Estrela, tipo a Disney, que fabricavam um jogo de cartas chamado Magic, né? Era uma espécie de baralho de carta que era fornecido, então, por aquela indústria, por uma indústria chamada Magic Cards. Bom, diferentemente de outros jogos de baralhos, de cartas, que se vendiam também nos Estados Unidos, esta empresa, ela vendia esses baralhos do Magic pelo preço de mais ou menos 10 a $12.
enquanto que os outros, as outras indústrias que fabricavam outros tipos de baralhos vendiam esses mesmos $12, enquanto vendiam por $2 e ganhavam, e acima de tudo, ainda tinham um lucro astronômico. Bom, se pararmos para pensarmos a partir deste exemplo e analisarmos um mercado perfeitamente competitivo, os empreendedores enxergariam nessa atitude desta empresa um lucro aviltante, um dinheiro, um lucro aviltante, e, consequentemente, se fosse no mercado de concorrência perfeita, muito provavelmente, esses baralhos vendidos pela Magic Cards, eles não conseguiriam, eles seriam ofertados no mercado, mas eles não seriam vendidos, justamente por causa do preço exorbitante. As pessoas certamente iriam procurar os baralhos mais baratos que eram vendidos por um preço acima dos preços do custo de produção. Bom, mas vamos continuar pensando ainda sobre a atuação desta empresa, da empresa Magic Cards. Elas continuam ainda muito firmes, e continuaram muito firmes ainda no mercado norte-americano, vendendo esses baralhos, né, por muitos e muitos anos ainda. E a questão é, como é que uma empresa consegue vender os seus baralhos 6, 7 vezes acima do valor da média do mercado, com lucros exorbitantes, e ainda conseguem manter-se na vanguarda vendendo este produto? O que é que ela fez? O que aconteceu que fez com que esta empresa conseguisse estar presente no mercado e comandar este mercado? Bom, a razão mais óbvia é que essas cartas, elas têm os seus direitos autorais. E esses direitos autorais, eles eram protegidos. O que isso significa? Significa que os criadores dos jogos, né, Magic Cards, que era de um tipo de baralho, eles recebiam do governo uma licença exclusiva para comercializar esses produtos, para vender esses produtos e fazer com que esses produtos fossem aceitos no mercado. Bom, o proprietário de um direito autoral é um exemplo de uma empresa chamada empresa imperfeitamente competitiva, ou empresa formadora de preços. Por que isso? Porque esta empresa, ela detém esse direito autoral e ela acaba estando ou ficando sozinha no mercado. E aí, ela sozinha no mercado, ela, entre aspas, tem uma liberdade para estabelecer o seu próprio preço. E aí, lógico, o objetivo da empresa, como é sempre obter lucros, ela vai jogando o preço sempre para cima, com a intenção de ter esses lucros, e lucros exorbitantes, lucros aviltantes, né? A empresa competitiva, né, que vende os seus produtos dentro de um mercado de concorrência, chamada concorrência perfeita, é uma empresa chamada de empresa tomadora de preços, ou seja, ela não tem influência sobre o preço do produto. Ela coloca o seu produto no mercado e é o mercado que vai estabelecer o preço da mercadoria ofertada no mercado, dependendo da relação de oferta e procura. Se houver uma procura exagerada, acima da média estabelecida dentro do mercado, dos parâmetros do mercado, logicamente, esse preço da mercadoria vai
subir. Se for ao contrário, o preço tem uma tendência muito grande de cair ou, no mínimo, de estabilizar-se, desse preço se tornar estabilizado. Bom, o que nós queremos vocês é que as empresas, tá, imperfeitamente competitivas, elas diferem em muito das empresas perfeitamente competitivas. E uma das diferenças marcantes é a própria capacidade da empresa imperfeitamente competitiva sobre determinadas circunstâncias que nós vamos mostrar para vocês, de cobrar acima do preço do custo da produção de maneira muito exorbitante, tá? De maneira muito exorbitante. Qual o objetivo disso? O objetivo disso não é só ter um lucro exorbitante, mas, acima de tudo, ter um controle deste mercado. E aí, ela tendo esse controle deste mercado, ela pode regular essa relação de oferta e de demanda neste produto. As empresas, né, perfeitamente competitivas, são aquelas empresas que têm que dependem do próprio mercado para estabelecer o preço da mercadoria. Então, isso aí seria o ideal. Seria o ideal, o mercado regulando a oferta e a demanda dos produtos ofertados pelas empresas. As empresas imperfeitas, elas sobrevivem assim, porque devido à proteção, as proteções governamentais, como nós falamos com vocês, o próprio direitos autorais, a intenção de obter mais lucros, a liberdade de estabelecer o preço da sua mercadoria, faz com que essas empresas, então, passem a dominar o mercado. E passa a ter o controle sobre a produção e sobre o mercado consumidor. Bom, e aí cai por terra aquilo que nós já estudamos com vocês, com Adam Smith na escola clássica, quando Adam Smith afirmava que a mão invisível do mercado era o grande ideal competitivo, a mão invisível do mercado, ele regulava todas as estruturas de mercado, né, fazendo com que o mercado se tornasse perfeitamente competitivo e, logicamente, se tornasse um mercado real. Bom, na prática, esses mercados reais competitivos nós encontramos na vida diária. Mas, a cada dia que passa, está muito longe deste ideal, principalmente em graus variados. E esses mercados, a cada dia que passam, eles têm se tornado mais e mais desestabilizados. No slide que nós vamos mostrar para vocês daqui a pouco, um bom exemplo desses mercados perfeitamente idealizados são as feiras. Nas feiras, ali, nós temos um grande grupo de consumidores vendendo mais ou menos os mesmos produtos homogêneos, e a relação de preço é mais ou menos igual. Quem ganha com isso daí é o consumidor que está adquirindo. No entanto, nós vamos encontrar isso nas feiras. Os consumidores são, cada dia que passa, muito mais desestabilizados. Bem, o mercado perfeitamente, então, competitivo seria um ideal. Mas, hoje, o que nós estamos observando é que esses mercados, a cada dia que passa, têm deixado
de ser ideais e tornando-se muito mais arbitrários no nosso mundo real, né? Bom, nós temos, então, nós vamos começar a trabalhar um pouquinho mais agora, falando sobre as diferentes formas de concorrência desses mercados, da atuação dessas empresas nesses mercados de concorrência imperfeita. Pois bem, uma das estruturas de mercados imperfeitas é o monopólio. Mercado monopolística, há uma única empresa, o próprio nome já está falando, há uma única empresa que é vendedora de um único produto. No caso que nós falamos com vocês aí, da empresa Magic Carnes, que vende baralhos para brincar, para se jogar, tá? Ela é um exemplo de empresa do tipo monopólio puro, tá? Por quê? Porque ela é uma única fornecedora, ela é a única fornecedora daquele tipo de baralho, pois tem o direito autoral registrado no seu nome dela e permitido pelo próprio governo, tá bom? Bom, vamos então caminhando. Nas indústrias perfeitamente competitivas, né, muitas empresas vendem os seus produtos, então, nós não temos uma única empresa, nós temos muitas empresas vendendo basicamente os seus produtos, né, e seus produtos são oferecidos neste mercado para que todos possam comprar e adquirir estes produtos. Em contrapartida, nos mercados aonde floresce a concorrência monopolística, há uma estrutura industrial, há uma estrutura comercial, onde há um número muito reduzido de produtos, de indústrias e de empresas, tá? Que vendem esses produtos. Então, há um número pequeno de vendedores de produtos. Esses produtos, eles são ofertados no mercado, e neste mercado há um grande contingente de consumidores, tá? Há um grande contingente de consumidores. E esses consumidores vão adquirir aqueles produtos que são ofertados por determinada empresa. E estes produtos, muitas vezes, eles são colocados no mercado com algumas diferenças mínimas de produto para produto, a tal ponto dos consumidores não conseguirem fazer uma diferenciação completa e exata destes produtos, e acabam comprando estes produtos e gerando uma demanda acima daquilo que foi produzido, fazendo com que os produtos eles aumentem de preço. Bom, uma consequência imediata disso é que quando uma empresa, uma única empresa, uma única empresa detém o controle específico deste mercado consumidor, isso vai obrigar com que as outras empresas saiam do mercado. Elas não vão aguentar a concorrência, principalmente devido às estratégias utilizadas das empresas monopolísticas. É muito comum as empresas monopolísticas, elas controlarem todos os mecanismos da produção, da distribuição e da venda do produto. Então, essas empresas monopolísticas, elas vão lá, ela compra praticamente toda a
matéria-prima, ela transforma toda esta matéria-prima em produtos e ela oferece esses produtos no mercado. Agora, no primeiro momento, ela oferece esses produtos no mercado praticamente a custo zero, a custo de produção zero, vendem esses produtos para simplesmente empatar o capital, ou dependendo de algumas práticas que nós vamos ver na próxima aula, chamada dumping, chegam até vender o preço da mercadoria abaixo do preço de custo. Qual é a intenção? A intenção é fazer com que os concorrentes que vendem também os produtos no mercado sejam estrangulados, fiquem estrangulados. Em que sentidos? Não conseguindo vender os seus produtos. Por quê? Porque os clientes ficarão com os preços mais altos. Os concorrentes embutem aí o preço do custo, embutem no preço os tributos e embutem também o direito de lucro. Enquanto que nas empresas de concorrência imperfeita, empresas monopolísticas, para dominarem o mercado, costuma jogar o preço lá para baixo, né? Costuma jogar o preço lá para baixo, fazendo com que o produto do concorrente fique com preço alto e eles não consigam vender os seus produtos. Logicamente, qualquer empresário ele tem despesas nos seus custos, no custo de mão de obras, despesas fixas como água, energia, aluguel e etc. E ele tem que cumprir, ele tem que pagar isso. Acontece que ele só consegue pagar isso se ele vender o seu produto. Essa é uma estratégia, então, muito utilizada pelas empresas monopolisticamente, né, competitiva, entre aspas, né? O fato é que, muitas vezes, o produto não é um substituto perfeito, né, para que os seus rivais possam cobrar um preço levemente superior. Pelo contrário, com o objetivo de não perder os clientes, então eles jogam um preço lá embaixo para quebrar os seus concorrentes, para depois colocar e ofertar o preço dos produtos, e colocar o preço dos produtos a seu bel prazer, de acordo com a sua própria conveniência. Bom, então, o que nós estamos dizendo é que as empresas monopolistas, elas têm uma paciência de Jó, vamos chamar assim, para ganhar estes mercados. O objetivo dela é obter lucros, como qualquer outra empresa, mas esses lucros, vamos chamar assim, são lucros exorbitantes, são lucros aviltantes, mas esses lucros aviltantes não precisam vir necessariamente num curto espaço de tempo, mas pode vir a longo prazo, né? Bom, outras empresas podem entrar livremente no mercado, né? Uma indústria competitiva, monopolisticamente, pode até permitir que outras empresas possam entrar no mercado. Mas, se essas empresas estiverem obtendo lucros econômicos positivos sobre os preços dos concorrentes, essas empresas teriam um incentivo para entrar neste setor. Ou seja, se as empresas monopolistas colocam o preço da mercadoria lá em cima, alguém que está de fora, um dono de outra empresa, nota-se, pensa que acha que é uma oportunidade de ouro para ela entrar ali no mercado para vender os seus produtos, pois ela sabe que ela tem condição de vender aqueles produtos com boa qualidade e com preço justo. Bom, só que isso não é tão fácil.
existem muitas barreiras para que isso não aconteça. As empresas monopolísticas, elas ficam sozinhas no mercado porque ela impõe a sua maneira de atuar no mercado, né? Então, era necessário que não uma ou um conjunto pequeno de empresa, mas uma quantidade muito grande de empresa conseguisse quebrar este monopólio e entrar neste mercado, para diminuir o lucro e, consequentemente, fazer com que as empresas monopolistas saíssem do mercado. Acontece que essas empresas, até chegar neste patamar, nos patamares de serem empresas monopolísticas, elas vão dominando, elas vão cerceando, elas vão conseguindo muitas liberdades na sua atuação no mercado, muitos favores políticos, muitos favores do próprio Estado, no que diz respeito a, por exemplo, incentivos de impostos, financiamentos, incentivos de impostos, crédito subsidiado, uma série de situações que vão favorecê-la na atuação deste mercado. E acaba que essas empresas fiquem ali por muito e muito tempo, né? Ok? Um outro detalhe, gente, um outro detalhe é que a questão do preço, muitas vezes, não é tão importante para as empresas monopolistas. Lembre-se disso. Mas como assim? Como assim? As empresas, elas jogam o preço das mercadorias lá para cima, como eu falei? Sim, jogam, mas o objetivo maior de algumas empresas dentro de determinados segmentos é fazer o quê? Fazer um giro da mercadoria, fazer um giro desta mercadoria, fazer a mercadoria rodar, ou seja, comprar, vender, produzir, distribuir e assim por diante. Nesse sentido, ela precisa ter dois elementos básicos. Primeiro, ela precisa vender um produto de boa qualidade por um preço justo. Então, muitas vezes, o monopólio, ele vai vender uma mercadoria com preço bom, com certo preço, com boa qualidade e com preço razoável. Mas qual é o objetivo da empresa quando ela faz isso? Ela faz isso porque ela quer ter o controle do mercado. Ela quer evitar com que qualquer outra empresa dentro do segmento entre neste mercado e quebre o monopólio dele no mercado. O ideal é que a empresa monopolística tem como estratégia ter este controle e vender exclusivamente estes produtos no mercado, tá? Nesse sentido que ela atua estrategicamente. Bom, mas está vendendo o produto de maneira boa, está vendendo um produto bom e pelo um preço razoável. Bom, mas e daí? E daí que tem outras consequências. Com o decorrer do tempo, acontece um problema muito sério. A empresa se acomoda e, logo, logo, as outras empresas podem passar na frente de determinada empresa monopolística, oferecendo um produto melhor e oferecendo um produto um produto melhor com um preço mais razoável, né? Vamos pensar numa indústria petroquímica. Vamos pensar aqui, por exemplo, na Petrobras. A Petrobras, ela tem um monopólio, né? Ela tem um monopólio, ela vende gasolina. Então, ela detém aqui, ela já chegou a deter 85% do mercado consumidor brasileiro. E a gasolina, vamos pensar, a gasolina vendida
pela Petrobras é uma gasolina boa? Não, não é uma gasolina boa. Ela tem muitas misturas, né? Principalmente chumbo. Ela tem muita mistura e isso prejudica na qualidade da gasolina. E isso faz com que aconteça o quê? Isso faz com que os carros gastem mais gasolinas, não sejam econômicos, e etc, etc, além de poluir meio ambiente, uma série de consequências, só para citar esse exemplo, né? Enquanto que a gente pegando este mesmo produto e observando as atuações das empresas em outros países, nós vamos ver, por exemplo, no caso da gasolina, em outros países, por outras empresas que vendem petróleo, uma gasolina mais barato, com menos impurezas, com menos misturas e com uma qualidade maior, fazendo com que o mesmo carro que é produzido e vendido aqui no Brasil, que gaste uma quantidade X de gasolina, lá fora tem uma economia Y desta mesma gasolina que é vendida lá. Justamente porque uma das características é porque tem um mercado que tem um mercado que funciona com concorrência, ao contrário desses mercados monopolistas. A segunda estrutura de mercado, a terceira estrutura de mercado que trabalhamos, que vamos trabalhar com vocês, é o oligopólio. O oligopólio é uma estrutura industrial na qual um pequeno número de vendedores, um pequeno número de empresas fabrica determinados produtos ou vende determinados produtos, né, que neste mercado. Então, não é um grupo, não é uma única empresa, é um grupo de empresas que detém o controle deste mercado e vende este produto, né? Pois bem, oligopólio é uma estrutura, então, de mercado, é uma estrutura na qual todo o mercado é atendido por um pequeno número de empresas. O mercado, ele funciona atendido por um pequeno número de empresas. Normalmente, né, no oligopólio há como consequência, né, no monopólio, há como consequência negativa, tá, a impossibilidade das pequenas empresas, né, competirem efetivamente no mercado. Por quê? As grandes empresas no mercado, elas se ajuntam, vendem os mesmos produtos, ofertam neste mercado e vão engolindo paulatinamente esses mesmos produtos, as empresas que vendem esses mesmos produtos no mercado. Um exemplo disso daí, já que nós estamos falando lá nos Estados Unidos, vamos pensar um pouquinho nas indústrias de telefonia celular. Uma das maiores indústrias de telefonia do mundo é a AT&T, né? É a AT&T, tá? No entanto, lá nos Estados Unidos existem outras empresas que também vendem, que vendem e que trabalham com telefonia celular. Aqui no Brasil, nós temos exemplos exemplos de empresas oligopolistas. Por exemplo, dentro da indústria do cimento, né? Dentro da indústria do cimento aqui, nós temos um grupo muito pequeno de empresas que trabalham com cimento, e cimento não é um produto diferenciado, é um produto homogêneo, tá?
e essas empresas, elas criam estratégias que envolvem desde a tomada de preço, aquilo que nós chamamos de precificação dos preços, tá? Até propagandas específicas e características do produto, para vender esses produtos, né? Outros exemplos, nós temos as indústrias automobilísticas. E aqui no Brasil, nós já chegamos a ter 5 indústrias automobilísticas vendendo carros de passeio e carros de carga aqui no Brasil, isso na década de 60 para 70. Hoje nós temos um número maior, mas mesmo assim as indústrias automobilísticas, elas formam um oligopólio, então elas são segmentadas, elas fabricam o mesmo produto, que é um automóvel, mas elas são segmentadas em tipos de automóveis, automóveis com baixa aceleração, baixa motorização, automóveis de luxo, automóveis esportivos e assim por diante. Então, eles são muito segmentados, eles vendem os mesmos produtos com tipos diferentes de variações, e aí eles vão controlando o preço destes produtos. Peguem um carro de qualquer marca, de qualquer marca com baixa motorização e compare ele com uma outra marca, a marca B, a marca A, marca B e marca C. Em preços em dólares, o preço é mais ou menos igual. E o preço de custo de produção deles é X, e há um lucro exorbitante, há um custo Brasil em cima, há um lucro exorbitante diante destes produtos. Outro exemplo de indústrias oligopolistas aqui no Brasil são as indústrias do tabaco, né? A indústria do cigarro. A diferença é que tudo está na mão, não sei nem de quem, como é que é, da Souza Cruz, né? Aqui no Brasil. Em outros países está na mão da Marlboro. Acho que a Souza Cruz é até uma subsidiária da Marlboro. Preciso pesquisar. Mas, então, as empresas oligopolistas, né, elas, aquelas que fabricam os produtos, elas fabricam os produtos, e esses produtos, eles não são diferenciados. A precificação, né, o preço desses produtos são mais ou menos iguais, com pequenas variações, e a propaganda para as decisões estratégicas, principalmente para a venda desses produtos, são muito utilizadas, são muito importantes, e elas são muito relacionadas com as características específicas do produto, né? Bom, nestes mercados, não há uma possibilidade de entrada e saída de outros concorrentes, né? De outros concorrentes. Aqui no Brasil, usando a mesma ideia das empresas automobilísticas, só para reafirmar com vocês, nós ficamos aqui com um oligopólio de 5, 6 indústrias: Chevrolet, Fiat, Volkswagen, Ford, Mercedes, fabricando caminhões, Ford também, fabricando os mesmos tipos de carro. Quase 35 anos, e detendo este mercado consumidor e vendendo preços, e vendendo esses carros por preços altíssimos. Até que em 1992, Fernando Collor de Mello fez uma abertura da nossa economia, né? E aí fez uma abertura deste mercado específico, do mercado automobilístico, e isso possibilitou a entrada de outras empresas. Mas é extremamente difícil isso acontecer. Como é que faz para uma empresa entrar
no mercado, o que se faz? Bom, possivelmente, né, possivelmente, a empresa, para chegar aqui no mercado, precisa trazer muitas inovações, precisa ter um preço baixo, qualidade baixa, atender às necessidades do consumidor, no pré-venda, no pós-venda, enfim, para entrar aqui tem que oferecer muito mais, e para entrar dentro deste mercado e vender o produto, tem que oferecer muito mais do que as empresas que já estão consolidadas no mercado. Mas a estratégia é mais ou menos a mesma. A ideia é ter o controle deste mercado, vender somente os seus produtos. E, lógico, vendendo seus produtos, tem um lucro em cima desses produtos vendidos. Mas, mantendo este controle mercadológico nas mãos, com o decorrer dos tempos, eles quebram os concorrentes, que é a mesma estratégia das empresas monopolistas, quebram os concorrentes, e esses concorrentes, então, essas empresas oligopolistas, vão atuar de maneira livre no mercado, aumentando os seus preços, estabelecendo estratégias de produção de mercadorias, e assim por diante, tá? Bom, deixa eu ver o que nós podemos... Deixa eu rapidamente aqui compartilhar com vocês. Tem que compartilhar a tela aqui com vocês. E aí eu compartilhar com vocês o slide que nós já postamos desde a aula passada para vocês, né? Tipos de mercado. Mercado, então, é uma forma de intercâmbio no qual se realizam compras e vendas de bens e serviços, pondo em contato compradores e vendedores. Já falamos com vocês. A determinação do preço e da produção depende das diferentes condições deste mercado. Se nós temos um preço razoável, o mercado funcionando de maneira mais ou menos homogênea, este mercado funciona de acordo com o que pensava os livres pensadores da escola clássica, Adam Smith, quando falava que o mercado regulava, se autorregulava, laissez-passer, deixar e fazer, deixar acontecer, tá? E aí o preço da mercadoria se torna razoável, ou justo, no mínimo. Caso essa estrutura de mercado esteja, funcione de maneira imperfeita, logicamente, nós vamos ter um preço aviltante e produtos de baixa qualidade, tá? Aí nós temos a estrutura de mercado, concorrência perfeita, já nós vamos falar delas. Nós temos aí o monopólio, o oligopólio, que é o que nós estamos trabalhando, e lógico que são estruturas de mercado imperfeitos, e nós temos a variação dessas duas estruturas de mercado, que é a concorrência monopolista, um monopólio bilateral, o monopisônio e o oligopisônio. Nós vamos definir para vocês já o que vem a ser cada um desses daí, tá? O sistema de concorrência pura ou perfeita é um tipo de mercado em que há um grande número de vendedores, de tal sorte que uma empresa, isoladamente, por ser insignificante, não afeta os níveis de oferta do mercado e, consequentemente, o preço de equilíbrio, tá? Então, quando funciona tudo de maneira perfeita, esse mercado se vai regulando, tá? Nesse tipo de mercado deve prevalecer as seguintes premissas. Primeiro, um mercado atomizado. O que significa isso? É um mercado funcionando como se fossem átomos, né? Com um grande número de empresas. Precisa de um grande número de átomos para formar uma molécula. Então, precisa de um grande número de empresas para formar um grande mercado consumidor. Neste mercado também precisa ser vendidos produtos homogêneos, com pouca ou baixíssima diferenciação entre esses produtos, entre os concorrentes, tá? E assim,
tendo a mercadoria, tendo um mercado funcionando de maneira homogênea, com um preço mais ou menos homogêneo, né? Com os produtos mais ou menos homogêneos, este mercado, ele se autorregulamenta e ele determina o preço, que vai seguir ou que vai obedecer o parâmetro econômico da lei e da oferta, da lei, da oferta e da procura, tá? O máximo que a empresa de concorrência pura vai fazer é fixar a quantidade a ser vendida, ou seja, qual quantidade que ela vai colocar no mercado. Aquela quantidade é razoável para atender a demanda do mercado, e assim por diante, né? O mercado determina o preço, já falamos isso com vocês, tá? Nesse tipo de mercado, não existem barreiras, a entrada e saída de firmas no mercado são livres. Não há proibição ou não há criação de estratégias específicas de um conjunto de empresas ou de uma única empresa para proibir a atuação concorrencial dentro deste mercado. Este mercado, ele funciona de maneira transparente, onde os níveis, principalmente de lucros, não são exagerados, com bons índices de informação específica do produto. É imprescindível o vendedor agir de boa fé e dar as informações devidas na venda dos produtos, né? Um exemplo disso daí é as feiras, né? Pimenta, pimentão, eu não sei o que é essa folha verde, enfim, isso é vendido ali na feira, né? E não há uma concorrência, selvagem, ali o objetivo é você conseguir vender o seu produto, satisfazer as necessidades do cliente, seguindo um determinado padrão específico, tá? E aí a lei da oferta e da procura que vai determinar o preço. Veja como isso é interessante numa feira. Se você chegar numa feira, tá? Se você chegar numa feira cedinho, 7 horas da manhã, 7 horas da manhã, você encontrará os produtos ali sendo ofertados, encontrará os produtos sendo ofertados e vendidos ali por um determinado preço. Mas na hora que está acabando, na hora que a feira está acabando, estes mesmos produtos, ele tem um preço diferenciado. Eles são menores, haja visto que está acabando a feira, né? E os produtos, para não perderem, tá? Então eles são vendidos de forma mais barata. Bom, a outra forma de estrutura de mercado, então, é o monopólio, tá? Então, no mercado, o monopólio, ele controla a quantidade produzida, ele controla o preço da mercadoria também que é vendida, tá? Nesse caso aí, na estrutura de mercado, a firma é única, proíbe-se a entrada de novas firmas, justamente porque novas firmas alteraria essa estrutura do mercado, prejudicaria a empresa monopolista, logicamente, porque obrigaria ela a participar de concorrências. Bom, diversos fatores podem concorrer para a manutenção do monopólio, né? Representando barreiras ao acesso de novas firmas. Primeiro, a dimensão reduzida do mercado. Isso favorece a atuação e a consolidação das empresas monopolistas. Quanto menor é o mercado, mais fácil é das empresas se tornarem monopolistas, pois o mercado reduzido favorece, então,
nas estratégias desse tipo de indústria. A, a existência de patentes, tá? Ou direitos autorais, como nós falamos com vocês no exemplo lá do Magic Cards que demos para vocês, o que impede a produção de um determinado produto por firmas concorrentes. Controle das fontes de suprimento, as matérias-primas, ou seja, as empresas monopolistas, ao transformarem os produtos, eles compram essas matérias-primas, compram quase que na sua totalidade, para evitar com que estes produtos, que as matérias-primas, e em razão dessas vantagens, o monopólio pode apresentar um lucro maior do que outros, um lucro maior do que outros setores, né? Logicamente, um lucro extraordinário, que nós já falamos com vocês. E aí nós temos exemplos aí. A concessão de uma patente favorece a aparição de monopólio. Por exemplo, há uma corrida aí no mundo todo para para se patentear uma vacina contra a Covid-19. A concessão de uma patente, ela favorece e muito, né, uma determinada indústria por muitos e muitos anos, pois ela vai ter o segredo, ela vai ter o controle, no caso específico, daquele remédio ali. Então, se eu não me engano, gente, no início deste mês, a indústria farmacêutica na Rússia, ela patenteou a primeira vacina do Covid-19. E é lógico que ela vai ganhar muito dinheiro. Existem mais 6 ou 7 aí na fila e que deve patentear logo, logo, até no mês de janeiro, as suas vacinas próprias, tá? Tipos de monopólio, nós temos um monopólio puro ou natural, que ocorre quando o mercado ocupa o volume de capital. Realmente travou. Justamente porque está travando aqui, Débora, saiu momentaneamente aqui, então nós vamos, eu vou olhar a internet, tá? Eu vou parar a apresentação, e semana que vem a gente termina aí sobre oligopólios, ok? Teve uma quedinha de energia aqui. E aí eu vou parar aqui a gravação nossa aqui, tá bom? E semana que vem a gente volta novamente a gente